Vamos entrar aqui no servidor. Nunca se esqueçam que a máquina virtual é sempre Ctrl-Alt-Insert, não é Ctrl-Alt-Delete, porque o Ctrl-Alt-Delete vai ativar a nosso gestor de tarefas da própria máquina real, ao invés das opções da máquina virtual. Então, vamos começar por ver aqui uma ferramenta que se chama o monitor de desempenho. O monitor de desempenho é uma ferramenta do Windows Server que permite monitorizar vários elementos do Windows Server e, inclusive, permite também configurar coletores de desempenho. Portanto, são coletores que vão colher, passa a redundância, comportamentos do nosso servidor. Eu criei aqui um cenário desses, que se chama Belo, e que está ativo e está a recolher precisamente dados. Se eu fizer parar, tenho aqui qualquer coisa. Deixem-me só ver, está-me aqui a dar um alerta aqui na consola. O bate-papo desapareceu-me porquê? Onde é que ele anda? Está aqui. Estava por trás do servidor. Como eu estava a dizer, então, este monitor eu já criei aqui um coletor, uma coleção, e chama-se Bell. Eu posso iniciar a recolha de dados, posso parar a recolha de dados e posso vir aqui aos conjuntos de recoletores e posso ver os que o sistema também já tem disponíveis. Ele tem disponíveis recoletores sobre o Active Directory, sobre o System Diagnostics e sobre a System Performance, portanto o desempenho do sistema. Eles estão todos parados porque eu parei-os automaticamente e manualmente, aliás, e vou aqui iniciar, por exemplo, o coletor do Active Directory e vou perceber que ele vai fazer um diagnóstico àqueles 4 elementos. Ao kernel NT do sistema operativo, portanto ao núcleo do meu sistema operativo, ao próprio Active Directory e ao conjunto de controladores do Active Directory, ao Performance Counter, que é um contador de performance que vai precisamente fazer esse registro, e também ao registry, ao registro do Active Directory. Portanto, todos esses ficheiros ficam guardados aqui, como vocês veem, em cperflogs adds, nestas diretorias que aqui estão, e uns ficheiros são ETL, que são ficheiros próprios do Windows Server, BLG são ficheiros que dão para abrir com ferramentas de monitorização do próprio Windows, e XML. XML são ficheiros de uma linguagem, não é bem uma linguagem de programação, mas é uma linguagem de ações que permite também criar registros e serem consultados. Então, se eu parar os meus coletores do Active Directory e ativar, por exemplo, os System Diagnostics, eu vou ver que o System Diagnostics já vai fazer recolha de dados de um muito maior número de elementos do meu sistema. E vai-me dizer na mesma onde é que ficam guardados. Estão ali todos guardados naquelas pastas. Todos estes são basicamente XML, com exceção do kernel, que é um ETL. Portanto, são ficheiros. Os ETLs são difíceis de consultar e são necessárias ferramentas próprias da Microsoft, que eu por acaso não tenho instalado neste servidor, mas há uma ferramenta própria de diagnósticos para consultar isto. Depois o System Performance também, o desempenho do sistema, que neste caso vai apenas monitorizar o kernel e o Performance Counter. Como podem ver, há um elemento comum nesta monitorização, que é sempre o kernel do sistema operativo. O kernel do sistema operativo é sempre monitorizado por todas as ferramentas que nós vamos utilizar. Então, eu vou parar e vou ver que estes são os do sistema. Mas eu posso
definir pelo utilizador, ou seja, eu posso fazer novo, conjunto de recoletores, e agora vou criar aqui um conjunto para mim. Por exemplo, vou criar o conjunto webinar. Posso criar manualmente ou posso criar a partir de um modelo. Neste caso vou escolher o modelo, que é o mais fácil. Posso fazer diagnostics aqui ao meu Windows. Posso fazer o System Performance, o System Diagnostics, perdão, o base e o Active Directory. Eu vou escolher aqui o base, que é um conjunto de recoletores básicos, que vai então dar-me aqui depois alguma informação sobre o meu sistema e vai ficar gravado na pasta onde eu lhe disser. Portanto, eu posso mudar, por exemplo, para a pasta Documents. Esta é onde está guardado aquele sistema que eu criei chamado Belo. Faço OK. Faço seguinte. E vou dizer que quero por pré-definição, sim, este sistema. Então, neste momento, já criei aqui o meu sistema de recoletores webinar e vou iniciar a recolha. Ele muda ali para o play e neste momento está a contar, portanto, está a fazer aqui o desempenho, a minha recoleção do desempenho da minha máquina. Vou parar e vou aqui à pasta documentos. E na pasta documentos eu tenho então aqui o meu report. O meu report, que é um documento em HTML, ou em ETL, ou em XML, ou em XSL. Portanto, são vários formatos que permitem, depois, de acordo com a ferramenta que eu quiser utilizar, permitem-me eu fazer a consulta desse desempenho. Eu não sei se ele neste momento já terá alguma coisa registada, porque foram apenas uns segundos, mas sim, já tem aqui dados. Então, apenas nestes segundos, ele fez todos estes contadores de processo. Estes são do processador. Ele vê tudo o que é do processador. Por exemplo, falamos muito do interrupt, certo? Dos interrupts, as interrupções. Estão aqui o número de interrupções por segundo. E foram 278 naquele bocadinho que nós vimos. Portanto, a média 278, mínima 134 e máximo 355. Ou seja, neste pedacinho em que eu ativei o recoletor, ele contabilizou 355 interrupções de hardware num segundo, foi o máximo que contabilizou, 134 foi o mínimo que contabilizou também num segundo e as 278 foi a média que ele encontrou. São criadas por nós, sim. Sim, Pereira, é isso mesmo. Este é o relatório, então, daquilo que eu criei. Em HTML, eu posso consultar em XML para exportar, por exemplo, para uma aplicação de helpdesk, como o GLPI, que já falei em helpdesk, e alguns de vocês que já fizeram o projeto também já o mencionei. Para quem não sabe o que é o GLPI, deixem-me só ver se eu tenho aqui o acesso. Já agora é um extra ao nosso webinar. Não está neste browser, acho que tenho noutro browser. Exatamente, tenho aqui o GLPI, que é um programa de gestão de tickets. Ele está... Este é o programa de gestão de tickets para helpdesk. Quem quiser trabalhar em helpdesk tem que dominar uma aplicação deste género. O GLPI é bom porque é de borla. Eu configurei para a minha escola e, neste caso, é um novo GLPI, é a nova versão que saiu há dias, e então ainda só tem aqui um pedido, que foi um colega meu, o Pedro Amaro, que fez um pedido de reconfiguração do acesso à nossa plataforma de alunos, porque ele perdeu a password, e eu fiz, então, essa reconfiguração e registrei. Mas, como podem ver, o GLPI permite fazer todos estes registros,
pedidos de assistência, tickets, planeamentos, estatísticas dos tickets, tudo, formulários, inclusive é para pôr no nosso site. Depois tem orçamentos, fornecedores, gestão de fornecedores, faturas, etc. Tudo isto é possível nós configurarmos no GLPI. Isto vai ser um webinar que eu vou fazer em breve também a seguir estes do Windows Server, mais dedicado à parte do Helpdesk, também para podermos explorar aqui um bocadinho isto. Mas agora não é isto que nos traz aqui, quis-vos só mostrar por curiosidade esta ferramenta. Então, temos aqui o relatório e o XML, por exemplo, pode ser importado para dentro daquela plataforma como relatório e ficar lá guardado num sítio próprio para relatórios. Então, vou fechar aqui o relatório em HTML. Eu sou sincero, é o formato que mais gosto para a consulta, é o HTML. Porquê? Porque consegue-se abrir em qualquer browser de internet, o Chrome, o Firefox, o Edge, o que vocês mais gostarem, o Opera, etc., é possível de consultarmos e é o formato que eu mais gosto. Ok, eu tentei iniciar um sistema de recoletores com outro a trabalhar, ele dá sempre aquela mensagem de erro, portanto só se pode utilizar um sistema de recoletores de cada vez, portanto, neste caso apenas um de cada vez. Depois temos aqui o monitor de desempenho. O monitor de desempenho vai-me fazer aqui gráficos em termos do desempenho e neste caso este gráfico é relativo ao tempo de processador. Está ali e é o gráfico relativo ao tempo de processador. Eu posso selecionar outros contadores e posso ver os gráficos referentes a eles. Por exemplo, vamos ver aqui o serviço HTTP. E ele vai-me fazer o gráfico referente ao serviço que eu configurei. Portanto, ele faz-me a monitorização do desempenho em tempo real. Portanto, isto é importante percebermos esta questão. Depois, outra ferramenta, também outro monitor, é o monitor de recursos. O monitor de recursos faz a análise do nosso computador em tempo real. Neste caso, o meu computador tem 8 núcleos, só que são, na realidade, 4 núcleos duplos. Como são 4 núcleos duplos, aparecem apenas 4 monitorizações em termos de núcleos. Porquê? Porque o monitor do Windows Server não percebe que os núcleos são duplos e interpreta-os apenas como núcleos simples. Mas se eu não sei se aqui no gestor de dispositivos da máquina virtual me vai dar para mostrar, mas vou tentar ver. Não, tem que ser mesmo no da minha máquina. Deixem-me só aqui ver uma coisa. Este é o gestor de dispositivos mesmo real da minha máquina. Se eu for aqui ao processador, eu vejo aqui os 8 núcleos. Como veem, são 8 núcleos, é um octa-core, e na realidade ele apenas interpreta como 4 porque são 4 duplos. Então, depois 4 duplos dá os 8 núcleos do meu processador. Posso escolher aqui os monitores que eu quero ver. Por exemplo, se eu fizer aqui, se eu selecionar, ele vai integrar. Tem aqui os processos todos que estão a correr e onde é que estão a correr, os módulos que estão associados a esses processos também, e os serviços, caso haja serviços ativos, também vão estar. Isto é apenas o desempenho do CPU, como veem, à medida que eu acrescento aqui processos, os gráficos vão se alterando ali. Neste caso eu escolhi os processos todos, então ele vai fazer a análise aos processos todos. Se eu escolher apenas um processo, por exemplo, o processo System, ele vai apenas fazer a análise ao processo referente que eu escolhi.
Depois temos a memória, que também dá uma análise da memória em termos daquilo que eu quiser. Por exemplo, o que é que o DNS me consome em termos de memória. Vai-me dar ali as informações e aqui a análise em gráficos. O disco, a utilização do disco. Portanto, como é que está a ser utilizado. Por exemplo, quando eu ligo aqui o processo system, e ele vai mostrar o processo system e o comportamento desse processo no disco rígido. E a própria rede. Portanto, o DNS é um serviço de rede. Eu posso, por exemplo, escolher aqui o Active Directory, os Web Services, e ele faz-me a descrição. Mostra-me as ligações TCP que houverem, mostra-me a atividade na rede, neste caso, onde é que ela está a trabalhar, e as portas que estão a ser escutadas pelos meus protocolos. Reparem ali, TCP/IP está na porta 9389 e o UDP está na porta 51436, isto no que diz respeito aos web services do Active Directory. Estas portas são as mesmas porque uma é para IPv6, a outra é para IPv4 e tenho aqui o loopback do meu IPv4, que é o IP que testa o meu web server. Normalmente, se eu escrever aqui localhost, ele mostra-me o meu web server e esse é o meu endereço de loopback. Portanto, posso escrever 127, que é o endereço de IP que está por defeito também reservado ao loopback, e ter escrito 127.0.0.1 ou escrever localhost é exatamente a mesma coisa. Eles vão ambos ver se o meu servidor web está instalado e a funcionar. Então, neste caso, ele está a trabalhar em UDP na porta 51436. Eu consigo monitorizar todas essas questões. Vamos ver aqui o disco, como é que se está também a comportar. Vamos tentar ver aqui, por exemplo, o Internet Explorer ou os serviços.exe, que se puxa mais um bocadinho para o sistema. Como veem, ele começou logo ali a trabalhar e mostra-me aqui todos os ficheiros e todas as leituras escritas que ele vai fazer, e onde é que vai fazer é no disco C. A memória, a mesma coisa. Neste caso, eu tenho reservado ao hardware 2 megas, em utilização 1283 megas, modificada 23 megas, em espera 635 e livre 105, em termos de memória principal utilizada. Depois, toda a restante memória é memória que ele considera como estendida ou expandida e que vai utilizar da maneira que necessitar. O CPU, a mesma coisa, e a descrição geral, em que ele me dá todos os processos. Eu posso depois abrir aqui e ver tudo o que está a trabalhar, sendo ali identificado em gráficos. Dois monitores, então, um monitor de desempenho e um monitor de recursos. Depois temos as ferramentas administrativas, e as ferramentas administrativas vão dar acesso a tudo o que é administrativo, gestão administrativa do nosso servidor. Isto permite-nos configurar desde o Active Directory até às configurações de sistema, cópias de segurança do Windows Server, desfragmentar unidades, o DHCP, o DNS, etc. O DHCP já abri aqui previamente, onde eu posso então ver o meu âmbito que está aqui a trabalhar, posso aqui atualizar o meu âmbito, sim. Posso ver as políticas de DHCP, que neste caso eu não tenho nenhuma política, mas posso criar uma política, depois mais à frente, noutro webinar, vamos ver. E aqui tenho então o meu servidor de DHCP que realmente está aqui configurado. Depois poderia, por exemplo, ver os serviços também do meu computador, e ele dá-me, do meu servidor neste caso,
e ele mostra-me todos os serviços que estão ativos ou por acionar, como podem ver, automático, manual, automático, desativado. Todos estes serviços são passíveis de ser ativados manualmente, por exemplo. Então, vamos ver, por exemplo, aqui o DHCP está automático em execução. Eu posso pará-lo, parei o DHCP e depois faço iniciar e ele vai reiniciar o meu servidor de DHCP e vai ficar em execução. Portanto, aqui eu posso vir parar e iniciar serviços sempre que eu queira. Por exemplo, tenho aqui o IIS também, que é o meu web server, também posso pará-lo. Se eu não quiser que ele esteja mesmo a trabalhar, desativar o meu web server, a administração do meu web server, eu ali desativo. Se eu quiser que ele trabalhe, faço iniciar e já está. Imaginem que eu queria ativar um serviço que não está mesmo ativado. Aqui, por exemplo, a replicação de ficheiros. Replicação é duplicar, triplicar, quadriplicar ficheiros, replicar ficheiros. Então, eu faço iniciar e este serviço depois, este está mesmo desativado administrativamente, portanto, vamos ver. Ele não me vai permitir. Eu teria de instalar a replicação porque eu não tenho a replicação instalada no meu servidor. E uma coisa muito importante, que é políticas de grupo local. Para chegar às políticas, tem que se escrever GP, Group, Edit, Editor, do quê? Da Microsoft Console, MSC. E abro o editor de políticas de grupo. Este editor vai me permitir configurar profundamente os problemas que podemos resolver. Imagina, André, um problema, por exemplo, que acontece muito aos programadores. O SQL Server para. Ou quando estamos a criar uma base de dados, ele diz que não consegue aceder ao SQL. Paramos o serviço, reiniciamos o serviço e normalmente fica resolvido. Portanto, isto tem a ver com as necessidades de trabalho reais, André, que nós vamos encontrando no nosso dia-a-dia. Quem trabalha com Windows Server todos os dias, como eu trabalho, vai percebendo que o próprio server vai nos dizendo, olha, atenção, para lá este serviço ou reinicia lá aquele serviço, atenção que este serviço está à briga com outro serviço e eu tenho que depois geri-los aqui manualmente os inícios e as paragens. Aqui em termos de políticas de grupo, então imaginemos, eu vou aqui às definições do Windows, por exemplo, e aos modelos administrativos, e posso vir ao meu ambiente de trabalho, posso vir aqui ao meu ambiente de trabalho, e imaginem que eu quero ocultar o ícone do Internet Explorer no ambiente de trabalho, ou seja, não quero que apareça nenhum ícone do Internet Explorer no ambiente de trabalho. Clico aqui 2 vezes, faço ativado, aplicar e o ícone do Internet Explorer não volta a aparecer no meu ambiente de trabalho. Imaginem que eu quero remover, olhem ali, a reciclagem, não é? Quero remover a reciclagem do meu ambiente de trabalho. Aplicar, ok. Por acaso não removeu, só para chatear. Vamos ver o que é que aconteceu. Normalmente desaparece. Hoje só para... São aqueles fenómenos do entroncamento. Mas pronto, basicamente seria isto e ela desapareceria
provavelmente reiniciando ela vai desaparecer. Presumivelmente só deve Sim, ficar ativo quando reiniciando. reinicia a máquina. Mas não é suposto, no GPEdit não é suposto. Portanto, isto deve ser só por ser a reciclagem mesmo. Mas, por exemplo, eu posso proibir a utilização de pens USB, por exemplo. Posso, como veem, tem aqui uma série de permissões, por exemplo, o programador de tarefas. Eu posso proibir a navegação no programador de tarefas, posso proibir a eliminação de tarefas, ou seja, imaginem, eu crio tarefas no meu programador de tarefas, mas não quero que ninguém elimine mais as tarefas. Eu venho aqui e proíbo essa eliminação, e a partir daí podem-se criar tarefas, mas não se podem eliminar. E tenho aqui outros, por exemplo, no menu iniciar e na barra de tarefas, tem todas estas opções que podem configurar. Por exemplo, deixem-me ver aqui, remover o indicador de bateria. Nesta máquina virtual não vai aparecer, porque eu não tenho aqui indicador de bateria. Remover o ícone de funcionamento em rede. Vamos ver se ele... Tenho mesmo que reiniciar a máquina, mas pronto, à partida será isto ativado e vai desaparecer todos esses indicadores. Neste caso eu até nem quero mesmo, portanto eu quero isto desativado, ou aliás nem sequer quero configurar, porque eu quero que o meu ícone de rede me apareça sempre aqui na máquina. Mas tudo o que fizerem aqui de alterações vai ter impacto depois na vossa máquina. A única coisa que eu vos posso dizer é, se eu tivesse a explorar todas estas opções convosco, provavelmente faríamos um webinar de uma semana, porque são tantas opções diferentes que o tempo que demoraria seria mais ou menos o tempo equivalente a uma semana em termos de webinar. Não é esse o objetivo. O objetivo é mostrar-vos e depois vocês façam a vossa própria máquina virtual e explorem aquilo que entenderem à vontade em termos de configurações. A última coisa que eu vos queria mostrar, vamos fechar aqui as ferramentas de monitorização, é também nas ferramentas administrativas e é aqui onde é que está as políticas de segurança. Nas políticas de segurança eu posso fazer as atribuições, imaginei, políticas de conta, políticas de palavra passe, políticas de bloqueios de contas e políticas locais, a firewall do Windows também. Posso aqui fazer configurações da minha firewall. Imaginemos que vamos fazer uma regra de entrada. Não há regras de entrada. Vamos consultar regras de saída, também não há. Regras de segurança também não há. Então, se eu fosse agora à firewall, mesmo do Windows, eu agora posso criar uma nova regra. Imaginemos que eu quero controlar um programa, são programas, uma porta, e vamos dizer que eu quero que a porta UDP na porta 110 e que quero permitir ligações só se forem seguras. Ou seja, se alguém se tentar ligar por UDP, que é um protocolo com baixo nível de segurança comparado com o TCP, na porta 110, a minha firewall só vai permitir essa ligação se for segura. A porta 110 é a porta do POP, do protocolo POP do e-mail, que permite receber e-mails. Então, só se a ligação for segura é que vai permitir a ligação. Posso dizer que não quero, ou seja, bloquear ligações e através do UDP naquela porta já não há ligações, ou então permitir as ligações todas e aí fica tudo na mesma, mais vale não criar a regra
porque ao fim e ao cabo é como está. Estas são as regras que estão criadas por defeito. E aqui, tal e qual como nas políticas de segurança, o que eu vos digo é: criem a vossa própria máquina e explorem, procurem, tentem perceber as regras e perceber o que é que está configurado em termos de servidor. Também temos aqui monitorização da firewall. Neste caso, ele vai nos dar os dados genéricos gerais da minha firewall. Alguma dúvida em relação àquilo que mostrei? Eu tinha uma pergunta em relação ao monitor de desempenho. Desempenho, sim. Onde estava lá, portanto, onde criou o utilizador Belly Webinar. Sim. Se a gente criarmos um utilizador dentro da AD, ele automaticamente vai replicar para dentro do monitor de desempenho com essas opções do NT-kernel. Não. Aqui é o contrário. Aqui nós criamos os conjuntos de recoletores, são criados mesmo aqui dentro. Não vai buscar, não vai importar nada do utilizador. Atenção. Eu dei aquele nome Bell, mas podia ter dado outro nome qualquer. Tá bom. Aqui são mesmo só conjuntos de monitorização. Portanto, não tem a ver com o perfil de utilização. Aí seria mais, por exemplo, uma política de segurança ou uma política de acesso. Aí sim, ele importa o perfil todo e se esse perfil tiver determinadas autorizações ou restrições, fica logo condicionado nessa funcionalidade. Neste caso, não. Neste caso, portanto, desde que o utilizador, neste caso o meu utilizador é o administrador, tenha acesso aqui ao monitor de desempenho, ele consegue configurar à vontade as políticas e os recoletores que quiser. Então, portanto, a monitorização de contas na AD será feita na ADAC sempre. Exatamente. Então, obrigado. Nada. Mais alguma questão?